pessoal, uma condição para a existência da função inversa, tá? Vamos trabalhar com isso agora, né? Um pequeno teorema, tá? Enunciadozinho bem simples, né? Então, seja f de a em b uma função, então f é bijetora, se somente se, vamos colocar, escrever, né? Melhor. Se e somente se e somente se f a menos 1, no caso aqui, f a menos 1 seria uma função de b em A, tá? E somente se f a menos 1 de b em A existe. Tá? Então, vamos lá. Demonstração disso, tá? Então, para a existência da função inversa, tá? Eu tenho uma condição necessária e suficiente. Qual é a condição necessária e suficiente? É que a minha função f seja bijetora. Tá? Sempre que a minha função for bijetora, automaticamente eu consigo definir ou achar quem é a minha função inversa. Tá? De novo, tá? Não confunda a função inversa, tá? Com a inversa de uma função. Inversa de uma função sempre vai existir. Tá? Função inversa nem sempre. Tá? Somente só vai existir se a função for bijetora. Tá? É essencial ser bijetora. Tá? Então vamos lá. Se somente se, tá? Então eu tenho uma ida e tenho uma volta, né? Então foi o seguinte, vamos supor que f é bijetora, supor que f é bijetora. Supor que f é bijetora. Então eu tenho que mostrar que f a menos 1 existe. Tá? Então vamos lá. Supor que f a menos 1 é bijetora. Então eu tenho que mostrar que f a menos 1 é uma função. Tá? Então, como f é sobre, então a imagem da f, só lembrando, né? A imagem da f, né? A imagem de f, vamos simbolizar isso em forma de conjunto, tá? A imagem da f é o próprio b, tá? É o próprio b. Tá? Só que nós estudamos, em termos de relação, né? Que a imagem do domínio, tá? Em termos de relação inversa, tá? Era o domínio da relação inversa. Tá? Então, automaticamente, quando eu digo aqui que a imagem da f é o próprio b, tá? Eu estou dizendo que, em termos de relação, isso aqui vai implicar que da f, então a imagem da f é o A. Né? Beleza, né? Então vamos lá. Primeira parte tá ok, né? Então eu encontrei que o domínio da função aqui é o próprio b. Tá? Então o primeiro item, aquele primeiro item que a gente tinha de função, tá? Já está provado. Tá? Tenho que mostrar agora o segundo item. Né? Elementos iguais vai em imagens iguais. Tá? Então vamos lá. Suponha que f a menos 1 de y, tá? Seja igual a um certo x1, tá? E f a menos 1 de y seja igual a um certo x2. Tá? Eu tenho que mostrar necessariamente, tá? Já que
essas duas imagens, esses dois elementos são iguais, eu tenho que mostrar que esses dois elementos x1 são necessariamente iguais, né? Para garantir que um elemento ele não pode estar ligado a dois elementos no contradomínio. No caso, o contradomínio é em A. Tá? Como eu estou colocando aqui, tá, eu estou partindo do pressuposto, tá, que o y pertence a B e o x1, x2 está em A. Não precisa evidenciar, porque é a própria definição de função. Tá? Então vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, né? Em termos de relação, né? Eu tenho o seguinte. Então, vou colocar assim. Então, em termos de relação, né? Isso aqui vai me dizer o seguinte, que f de x1, tá, é igual a y, tá, que por sua vez também, tá, f de x2 também é igual a y. F de x2 também vai ser igual a y. Tá? De novo, apenas definição do que vem a ser relação, não é definição de função. Tá? Isso aí é definição de relação. Tá? Apenas isso, relação inversa, né? Se o par xy pertence à relação, né, R, então é porque o par yx pertence ao R-1, né? No caso aí, F-1. Em nenhum momento estou dizendo aí que F-1 é função, é apenas uma relação, tá? Uma relação inversa. Vamos mostrar que essa relação inversa é função. Então vamos lá. Então, aí eu uso o fato agora, tá? Como F é injetora, né? Lembre-se que a nossa função, estou supondo que é injetora, tá? Como F é injetora, então, olha, definiçãozinha, olha, f de x1 igual a f de x2. F de x1 igual a f de x2 implica que x1 é igual a x2. Então, x1 é igual a x2. Tá? Ora, mas é a definição exatamente do que vem a ser função, né? Aqui, olha. Imagem indo em elementos, tá? Necessariamente esses elementos têm que serem o quê? Iguais. Então, x1 igual a x2. Então, eu posso concluir, de fato, que f-1 é uma função. Então, primeira parte, ainda ok, né? Se a minha função for objetora, então f-1 é uma função. Fazendo agora a volta. Fazendo agora a volta. Opa, coisa feia. Eu vou supor que f-1 é uma função. Tá? Tenho que mostrar que f é bijetora. Tá? Mostrar que é bijetora, tenho que mostrar que ela é injetora e ela é sobrejetora. Então, vamos lá. Mostrar que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Então, o que nós temos é o seguinte, né? Então, vamos mostrar a primeira parte, né? Mostrar que é injetora. Tá? Então, vamos lá. Dados x1 e x2 pertencente a A, tal que f de x1 seja igual a f de x2. Tenho que mostrar que x1 seja igual a x2. Bom, mas se isso aqui tem validade, tá? Então isso aqui implica o seguinte, tá? Isso aqui implica o seguinte, que vai existir, tá, um certo y lá do outro lado, tá? No caso no B, tá? Vai existir um y em B, cuja imagem seja f de x1 e x2, tá? Então isso aqui é igual a um certo y.
Bom, aí eu uso a ideia de que f ser uma relação. Tá? Então, é dizer que o par x1y tá na f, então é dizer que o par y x1 está na f a menos 1. Tá? Ou em outras palavras, em termos de notação de função, né? É dizer que f a menos 1 de y é igual a x1, né? E essa igualdade aqui me implica dizer que f a menos 1 de y também é igual a x2. Tá? Uso o fato agora que f a menos 1 é função. Tá? Então, como f a menos 1 é função, então o item 2 de função, né, garante que, vem para cá, né, olha, imagens iguais, ou desculpa, elementos iguais, né, vai em imagem iguais, tá? Então, ó, elementos iguais, imagens iguais, tá? Então, estou aqui, olha, elementos iguais, qual é o elemento? Y, foi em 2 elementos, então como f é a função, então eu tenho que ter x1 igual a x2. Definição 2, o item 2 da definição de função. Tá? Então, x1 é igual a x2. Ou seja, f a menos 1 é... Opa, f a menos 1 não, né? F é injetora. Tá? Bom, segundo item, mostrar que é sobre. Então eu vou pegar um elemento qualquer em B, no contradomínio, tá? E mostrar que vai existir um elemento no domínio cuja imagem seja este elemento no contradomínio. Então vamos lá. Dado y pertencente a B, né? Dado y pertencente a B, aí eu uso o fato de que f a menos 1 é função. Tá? Então, como f a menos 1 é função, existe, né? Então, peguei um y no domínio da f a menos 1, tá? Então vai existir um elemento no contradomínio da f a menos 1 que está associado, né, a esse elemento y. Tá? Então existe x pertencente ao conjunto A, tal que f a menos 1 de y é igual a x. Tá? Mas aí eu uso o fato do f a menos 1 ser uma relação. Tá? Dizer que f a menos 1 de y é igual a x, tá? Isso implica dizer o seguinte, em termos de relação. É dizer que f de x, né, é igual a y. Tá? Ora, partir de um elemento qualquer em y, tá? Mostrei a existência de um x no domínio, tá? Cuja imagem dele é esse y do contradomínio. Então eu posso garantir, portanto, f é sobre. Vou colocar aqui. Portanto, f é sobre. Bom, se f é sobrejetório, então eu posso garantir logo f é... Vou apagar aqui, né? F é bijetora. F é bijetora. Então, acabou a nossa demonstração. Então, para uma função ser bijetora, tá? Para uma função inversa existir, é necessário, é uma condição necessária e suficiente, né, que a função f seja
bijetora. Se a função f não for bijetora, eu não tenho condição de definir uma função inversa. Tá? Bom, era essa a condição que eu tinha para falar para vocês, tá, pessoal? Vou colocar aqui um exemplo, né, para a gente fazer umas continhas, só para dizer que nós não fizemos conta em termos de mostrar injetividade, sobrejetividade e calcular a inversa, né? Vou pegar aqui uma funçãozinha bem simples, tá? Se eu pegar esta função aqui, então, exemplos, então vou pegar aqui tá? Vamos pegar uma funçãozinha bem simples, 2x mais 1, tá? Continha rápida, né? Mostrar que é injetora, tá? Então, o primeiro item, mostrar que é injetora, tá? Então, vamos lá. Pegar dois elementos quaisquer, tá? Então, vamos pegar... Como aqui estou trabalhando com função reais, tá? Então, pressuposto que o domínio é os reais, contra-domínio também é os reais, tá? Então, não vamos ligar muito com essa parte de domínio e contra-domínio. Então, vamos pegar aqui dois elementos x1 e x2 pertencentes aos reais, tá? Tal que f de x1 seja igual a f de x2. Tá? Mas isso aqui quer me dizer o seguinte, f de x1 igual a f de x2, bom, quem vai ser f de x1? Vai ser 2 vezes x1 mais 1. Né? Quem vai ser f de x2? É 2 vezes x2 mais 1. Tá? Lei de cancelamento, né? Você pode subtrair aqui em ambos os lados, né? Então você cancela. Então nós ficamos com 2 vezes x1 é igual a 2 vezes x2. Né? Aí a lei de cancelamento, né? Na multiplicação, né? Divide todo mundo aí por 2. Então você chega aqui, x1 é igual a x2. Tá? Então, se x1 é igual a x2, então nós podemos concluir que f é injetora. Tá? Bom, segundo item, mostrar que f é sobre. Tá? Então, vamos pegar um elemento qualquer, dado y pertencente ao contradomínio, tá? Então, aos reais. Tá? Então, para achar esse elemento x, tá? Eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que ter o meu y, ele tem que ser igual a f de x, tá? É uma condição necessária para que esse y exista. Então eu vou atrás desse x que satisfaça a essa condição, tá? Dado y, então, foi o seguinte, supor que y é igual a f de x. Vou tentar achar um x pertencente aos reais que seja satisfeita. Se for, eu tenho minha função sobrejetora. Se eu não encontrar, minha função não é sobrejetora. Tá? Bom, então daqui eu tenho o seguinte, y é igual a f de x. Então y vai ser igual a, quem é f de x? 2x mais 1. Tá? Bom, mas daqui eu tiro o seguinte, eu tiro que passo 1 para o outro lado, né? Então vai ficar y menos 1 igual a 2x. Então eu posso concluir que x vai ser igual a y menos 1 sobre 2. Tá? Bom, então esse número aqui, tá? Independente de quem seja o valor y, esse cara aqui, ele está dentro dos reais. Tá? Então, eu tenho o meu x, tá? Se eu pegar esse x aqui como sendo esse valor, automaticamente eu tenho essa equaçãozinha aqui, tá? Ela foi achada em função desse cara aqui, tá? Você pode até pegar, tá? Pega esse y aqui, tá? Coloca esse x aqui, coloque aqui, tá? Pega esse cara, substitua aqui nessa função, tá? Então vai ficar 2 vezes isso aqui. Mas quando fizer 2 vezes isso aqui, o 2 se cancela, né? Fica só y menos 1. Y menos 1 mais 1, então isso vai dar o próprio y, que era o que nós partimos, né? Então, posso garantir então
que f é sobre. Tá? Se f é sobre, então, e injetora, então eu posso garantir que f é bijetora. Tá? A parte interessante da função ser bijetora, tá, é que você consegue achar quem é a função inversa. Tá? Na verdade, no conjunto dos números reais, né, quando a gente faz a conta da sobrejetividade, automaticamente a gente já está expondo quem é a função inversa. Tá? Então, eu posso concluir o seguinte, que a função inversa, tá? Que a função inversa f a menos 1, tá? De y vai ser igual a nada mais nada menos que y menos 1 sobre 2. Tá? Isso é a cara da minha função inversa. Tá? Alguém vai me perguntar, professor, o senhor colocou aí função inversa como sendo f a menos 1 de y e não f a menos 1 de x? Né? Na verdade, isso está correto, porque o y está no contradomínio, lembre-se. Função inversa ela parte aonde? Ela parte do contradomínio para o domínio da f. Tá? O f é menos 1, o domínio da f é menos 1 é o contradomínio da f. Tá? Bom, o contradomínio da f geralmente a gente pega y. Né? Então essa seria a maneira correta de expor uma função inversa. Tá? A questão é que a gente trabalha com números reais, e daí as variáveis que a gente sempre manipula é x. Sempre a gente diz x é a variável. Tá? Então a gente geralmente faz a troca. Tá? X por y, y por x. Tá? Em vez de nós expormos a nossa função desta forma aqui, a gente vai e coloca a nossa função, tá? Como sendo desta forma. Tá? Bom, essa maneira de escrever aqui está correta? Não, está correta, sem problema nenhum. Tá? Isso aqui está correta, mas essa daqui é a mais correta, tá? Porque esse cara aqui, tá? O y aqui, ele pertence a B. Tá? E quando nós trabalhamos com a função aqui, tá? O x pertencia ao domínio, ou seja, x pertencia a A. Tá? No nosso caso aqui, o domínio e o contradomínio, como a gente está trabalhando com função real, tá? São a mesma coisa, então isso não vai fazer diferença. Tá? Então, essa seria a minha maneira de expor a minha função inversa. Posso expor dessa maneira, posso expor dessa. Tá? Uma coisa que eu queria comentar aqui, de maneira... é que os alunos geralmente costumam fazer a troca aqui, tá? Fazer a troca aqui. E nessa troca que eles fazem aqui, do x pelo y, aí vão fazendo as contas e no final se confundem e não dão a resposta de maneira correta. Tá? Então, eu aconselharia vocês a tentarem achar, tá certo, a função em função de y, tá? E depois, se quiser, pode substituir o x pelo y. Não tem importância, tá? Para mim isso não importa. Mas se vier um outro professor pedindo essa mudança, né, automaticamente você teria que fazer isso. Tá? Mas aqui você não vai ter como errar, tá? Lembrando que essa continha aqui, tá? Não vão errar nessa continha, porque se errou nessa continha, automaticamente vai errar o seu problema. Tá ok? Se nós estivermos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? A gente tem que ter cuidado um pouquinho na hora da representação gráfica. Tá? Se eu pegar essa função aqui, f de x igual a x quadrado, tá? Não estou colocando aqui o domínio, tá? Então suponho que seja o domínio seja os reais e o contradomínio seja os reais por todos, tá? Quando eu faço o gráfico dessa função, tá? O gráfico desta função, ou a representação gráfica desta função, não um gráfico, né? Representação gráfica. Isso é uma parábola, tá? na qual o menos x ele tem o mesmo valor
para x, tá? Então eu tenho dois pontos distintos que vai no mesmo, na mesma imagem, tá? Então essa função ela não seria injetora, tá? Não seria também sobre, se nós estivermos trabalhando em cima dos reais como sendo contradomínio, tá? Porque essa parte aqui, ó, essa parte aqui não tem representante para a minha função, tá? Então automaticamente essa função não seria nem injetora e nem sobrejetora, tá? Agora, imaginemos o seguinte, tá? Se eu trabalho com a minha função, tá? Da seguinte forma, a minha função vai ser dos reais positivo nos reais positivo, tá? Nos reais positivo, nos reais positivo, tá? Então essa parte aqui sai, não estou trabalhando nesse conjunto aqui, tá? Reais negativo não me interessa, tá? Vou trabalhar apenas desse lado de cá, tá? E desse lado de cá, essa função agora, ela é bijetora, tá? E ela tem a sua inversa, tá? Uma coisinha prática que a gente faz em cálculo, né, para mostrar que a função ela é sobrejetora, né, e bijetora, né, é você traçar retas paralela ao eixo x, né? Paralela ao eixo x. Se essas retas tocarem a curva em um único ponto, então é porque essa função ela é bijetora, tá? Se ela tocarem a curva em mais de um ponto, ela deixa de ser bijetora, tá? Bom, se ela é bijetora, então quem seria a inversa, tá? Então, se nós colocarmos aqui o y como sendo x ao quadrado, tá? Então daqui nós podemos tirar o valor de x, tá? Então x vai ser igual a raiz de y. Alguém vai dizer, vai ser mais ou menos raiz de y. Só que nós não estamos trabalhando aqui com a parte negativa, tá? Se nós não estamos trabalhando com a parte negativa, então eu só vou ter mais a parte positiva, né? Então fica só raiz de y, tá? Então a minha função inversa desta função aqui com esse domínio e contradomínio, tá? F menos 1 de x vai ser igual a raiz de x, tá? Lembre-se, essa função aqui, ela não é bijetora, tá? No entanto, quando eu restringo o meu domínio, meu contradomínio, então ela se torna bijetora, tá ok, pessoal? Bom, era isso, tá, que eu tinha que falar para vocês. Outros exemplos tem no livro, tá? Só fazer as continhas e bons estudos, pessoal. Até mais e próximo vídeo a gente continua falando sobre funções, tá? Até lá!